O paletó voou contra o sofá de couro italiano antes mesmo da porta se fechar. Gonçalves Albuquerque, 54 anos, dono de um império avaliado em 2 bilhões, entrou em sua mansão arrastando nos ombros um peso que nenhum funcionário ali jamais teve coragem de perguntar de onde vinha. A reunião daquela noite havia terminado como todas as outras dos últimos 20 anos. Sorrisos falsos, mãos estendidas pelo cheque, nunca pelo homem. E uma frase, dita baixinho por alguém que ele considerava amigo, atravessou a sala como uma lâmina. Ele só tem dinheiro mesmo, coitado. Gonçalves parou no meio do hall de mármore travertino, os olhos fixos no chão, como se procurasse ali alguma resposta que a vida inteira havia se recusado a entregar. As mãos, ainda fechadas em punho dentro dos bolsos da calça sob medida, tremiam de um jeito que ele mesmo não queria admitir. O lustre de cristal acima dele tinha 142 peças importadas da Boêmia. Custou mais do que a casa inteira de qualquer um dos seus motoristas. E naquele instante, parecia um peso suspenso sobre a cabeça de um homem que, no fundo, não tinha mais para onde correr. Rosilene Nascimento estava na cozinha quando ouviu o barulho da porta. 52 anos, viúva há 9, trabalhava como diarista interna na mansão dos Albuquerque havia exatos 11 meses. Não tinha uniforme bordado como as governantas das outras casas onde já passou. Vestia um avental azul desbotado, com um remendo do lado direito que ela mesma costurou à mão, num domingo de tarde, ouvindo Roberto Carlos no rádio da cozinha. No pescoço, presa por um cordão fino de algodão, carregava a chave da casa simples, onde ainda morava o filho, Daniel, de 23 anos, estudante de engenharia que ela jurou colocar na universidade, nem que fosse preciso lavar chão até o último dia da vida. Ela secou as mãos no pano de prato e saiu da cozinha em passos curtos. Não corria. Rosilene aprendeu há muito tempo que correr na casa dos ricos é coisa que assusta. Quando chegou à sala, encontrou Gonçalves parado, exatamente do mesmo jeito. Estátua de homem cansado debaixo de um lustre que valia uma vida. Rosilene não falou nada de imediato. Foi até o armário de mogno embutido na parede, abriu a porta com cuidado para não fazer barulho e tirou de lá uma manta de tricô bege. Não era uma manta cara. Era a única peça naquela casa que ela mesma havia comprado, com o dinheiro do próprio bolso, na feirinha de domingo, quando viu Gonçalves espirrando 3 vezes seguidas numa madrugada de junho em que ele voltou de uma viagem internacional sem casaco. Ela se aproximou devagar. Parou a 2 passos de distância, respeitosa, e perguntou em voz baixa: "O senhor jantou alguma coisa hoje, seu Gonçalves?" Ele levantou o rosto bruscamente, os olhos vermelhos, a mandíbula travada, e respondeu com a voz seca que usava com todo mundo, do CEO ao jardineiro: "Eu não preciso que sintam pena de mim, Rosilene." A diarista parou. Abaixou levemente os olhos, mas não recuou. E quando respondeu, fez isso com uma firmeza tranquila, que ninguém em toda a história da família Albuquerque jamais havia usado dentro daquelas paredes. "Eu não sinto pena do senhor. Eu só reparei que hoje o senhor chegou mais pesado do que quando saiu. E manta boa não cura tristeza, mas pelo menos esquenta o corpo enquanto a alma se recompõe." Gonçalves ficou paralisado. Por um segundo, ele esqueceu de respirar. Aquela mulher de 52 anos, com avental remendado e mãos calejadas de tanto torcer pano, acabava de dizer a única frase que ninguém em 2 décadas teve coragem de dizer a ele. Não era bajulação, não era medo, não era interesse, era cuidado puro, oferecido sem expectativa de troca. Ele tentou recuperar o controle, endireitou as costas, apertou os lábios e perguntou com aquele tom irônico que usava quando queria intimidar adversários nas mesas de negociação: "E desde quando uma diarista entende o que se passa com um homem como eu?" Rosilene não se ofendeu. Ela segurou a manta com mais firmeza nas mãos e respondeu sem desviar o olhar dele: "Talvez porque quem passou muito tempo sendo ignorada na vida, seu Gonçalves, aprende a reconhecer rápido quando alguém na frente da gente também está se sentindo sozinho. A solidão tem cheiro, sabia? E o senhor chegou hoje com o mesmo cheiro que eu carreguei 9 anos depois de enterrar meu marido."
O bilionário deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco. Ninguém, em 20 anos de vida pública, havia lhe falado da própria dor para acolher a dele. Todos os terapeutas que ele pagou cobravam R$ 1.800 a hora para escutar em silêncio. Todas as mulheres que tentaram se aproximar fizeram isso depois de pesquisar no Google o saldo dele na Forbes. Os amigos brindavam com champanhe de R$ 4.000 a garrafa e sumiam no minuto seguinte. E agora, dentro da própria casa, uma diarista com avental remendado oferecia algo que nenhum dinheiro do mundo havia conseguido comprar: presença verdadeira. Rosilene deu mais um passo, devagar, pedindo licença com o olhar. Subiu a manta com cuidado, sem encostar nele de propósito, e ajeitou o tecido sobre os ombros do patrão. As mãos dela passaram a centímetros do pescoço dele. Cheiravam a sabão de coco e cebola refogada. Ele sentiu o calor da lã envolvendo o corpo e, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que estava com frio. Frio de verdade, daquele que não é da temperatura. Gonçalves agarrou a ponta da manta com a mão direita. Ficou ali, parado, segurando o tecido como criança segura cobertor em noite de tempestade. E quando levantou os olhos para Rosilene, a voz que saiu não era mais a do bilionário. Por que você faria isso por mim? Você sabe que eu não sou um homem fácil. Você ouve os comentários da cozinha? Eu sei que ouve. Rosilene sorriu de leve. Um sorriso pequeno, gasto, mas verdadeiro. Porque ninguém deveria voltar para casa e continuar se sentindo sozinho, seu Gonçalves. Nem rico nem pobre. Solidão não escolhe. Endereço? Ele engoliu em seco. Os olhos arderam. Mas Gonçalves Albuquerque não chorava na frente de ninguém desde os 11 anos. Quando a mãe morreu e o pai disse que homem de verdade não derrama lágrima. Então ele apenas balançou a cabeça, agradecido em silêncio, e disse: vai dormir, Rosilene. Já é tarde. Amanhã a gente conversa. Ela assentiu, recolheu o pano de prato que ainda estava no braço e voltou para a cozinha sem fazer barulho. Antes de virar o corredor, parou por um segundo e disse sem se virar: tem sopa de legumes no fogão, ainda quentinha. Se o senhor quiser, eu deixo a tigela na bancada. O senhor decide. E sumiu. Gonçalves ficou parado no hall mais 5 minutos. Olhou para a manta sobre os ombros. Olhou para o lustre de cristal acima da cabeça. E pela primeira vez na vida, percebeu que o lustre não iluminava. Pesava. Quem iluminava aquela casa sem ninguém ter notado era uma diarista de avental remendado que sabia exatamente onde dói num homem que tem tudo, menos o que importa. Naquela noite, ele comeu a sopa em pé, na bancada da cozinha. Sozinho, como sempre. Mas pela primeira vez em 20 anos. Sozinho de um jeito diferente. Sozinho com uma manta de R$ 15 nos ombros, oferecida por alguém que não queria nada em troca. Os dias seguintes mudaram sem que ninguém percebesse de fora. Gonçalves continuou saindo de manhã às 7 em ponto, voltando às 8 da noite, com a mesma agenda apertada de reuniões na Faria Lima. Mas dentro da casa, alguma coisa estava diferente. Ele começou a parar na cozinha, antes de subir para o quarto. No começo, apenas para perguntar se Rosilene havia recebido o 13º corretamente. Depois, para perguntar pelo filho dela, Daniel, e como ia o curso. Depois, simplesmente para sentar no banco alto da bancada e tomar um café enquanto ela passava o pano no fogão. Rosilene nunca tratou aquilo como evento. Servia o café, perguntava se estava do jeito que ele gostava e continuava a tarefa. Foi exatamente essa naturalidade que desarmou Gonçalves, de um jeito que 3 terapeutas, 2 psiquiatras e uma mãe substituta de R$ 40.000 ao mês jamais conseguiram. Ela não tratava ele como rico, tratava como gente. Numa quarta-feira de novembro, ele chegou em casa antes do esperado. 5 da tarde. Encontrou Rosilene sentada no degrau da área de serviço, com o celular na mão e os olhos vermelhos. Ela tentou esconder o telefone na hora, levantou-se rápido, secou o rosto com a manga do avental e disse que ia pôr a água para o café. Gonçalves não deixou. Ele parou na porta e perguntou,
com uma voz que ninguém mais reconhecia nele. O que aconteceu, Rosilene? E não me venha com nada, seu Gonçalves. Hoje sou eu que reparei que a senhora chegou mais pesada do que estava. Ela tentou sorrir. Não conseguiu. Os olhos encheram outra vez. É o Daniel, seu Gonçalves. Ele perdeu a bolsa da faculdade. A universidade cortou o programa por conta de uns cortes do governo. Faltam 2 anos para ele se formar engenheiro. 2 anos. E a mensalidade é R$ 4.800. Eu não tenho como pagar isso, mesmo trabalhando aqui. Já fiz as contas 1000 vezes. 1000 vezes. Gonçalves não disse nada por um longo minuto. Apenas olhou para ela, encostada no batente da porta, segurando o avental como quem segura a única coisa que ainda lhe restava. E então perguntou, baixo: a senhora me pediria ajuda se eu não tivesse aparecido aqui agora? Rosilene balançou a cabeça com firmeza. Não, seu Gonçalves. O senhor me paga o meu salário, e ele é justo. O resto da minha vida não é problema do senhor. Foi nesse instante, exatamente nesse, que Gonçalves Albuquerque entendeu a diferença entre todas as pessoas que já haviam entrado na vida dele e aquela mulher parada na porta da área de serviço. Ele subiu para o escritório sem dizer mais nada. Sentou na cadeira de couro, abriu o notebook e ficou olhando para a tela apagada por 15 minutos. Quando finalmente se mexeu, pegou o telefone e ligou para o advogado pessoal, o Dr. Nicolau. A conversa foi curta. 3 frases. E quando desligou, Gonçalves olhou para a foto da mãe falecida sobre a mesa, foto que ele nunca tirou dali em 25 anos, e sussurrou para a moldura, como se ela ainda pudesse ouvir. Mãe, acho que finalmente entendi o que a senhora tentou me explicar antes de partir. A senhora dizia que eu ia descobrir, um dia, que dinheiro não é riqueza. Riqueza é quem aparece quando você chega em casa com o ombro caído. Eu demorei 43 anos, mãe, mas eu encontrei. Naquela noite, Gonçalves desceu para o jantar com um envelope pardo na mão. Rosilene estava na cozinha, mexendo um arroz com brócolis que ele havia pedido na semana anterior. Ele colocou o envelope sobre a bancada, no meio das 2 tigelas servidas, e disse com a voz controlada: Rosilene, eu preciso que a senhora abra isso na minha frente. E que não me agradeça. Se a senhora me agradecer, eu vou ficar muito desconfortável, porque o que eu estou fazendo aqui não é favor. É justiça com uma coisa que a vida deixou pendente para a senhora. Ela secou as mãos, pegou o envelope com cuidado. Abriu devagar, com o respeito de quem nunca recebeu envelope bom na vida. Tirou de dentro um documento de 2 páginas e um cartão preto, daqueles bancários sem limite. Os olhos dela percorreram o documento de cima a baixo. Quando chegou na metade da 2ª página, as pernas dela falharam e ela precisou se segurar na bancada para não cair. Seu Gonçalves, isso aqui está dizendo que o senhor pagou os 2 anos restantes do Daniel. E mais. Seu Gonçalves, isso aqui é um fundo de bolsa universitária com o nome do meu filho, com o nome do meu Daniel, para mais 5 estudantes por ano pelos próximos 20 anos. Seu Gonçalves, o que é isso? Ele engoliu em seco, olhou para ela e respondeu: Isso é o mínimo, Rosilene. O mínimo. A senhora me devolveu uma coisa que eu pensei que tinha perdido para sempre. Eu não consigo pagar isso com cheque, mas eu posso pelo menos garantir que o filho da senhora se forme e que outros 5 filhos de outras mães como a senhora também se formem. É só um começo. Rosilene segurou o envelope contra o peito. As lágrimas finalmente vieram, e ela não tentou mais esconder. Apenas balançou a cabeça e disse com a voz embargada: Seu Gonçalves, eu vim trabalhar nesta casa por causa de um anúncio de jornal. Eu juro pelo Deus do céu que eu não imaginei. Eu nunca imaginei. Eu sei que a senhora não imaginou. Ele interrompeu com firmeza, mas com doçura. É exatamente por isso que eu pude fazer. Se a senhora tivesse imaginado, eu nunca teria conseguido enxergar a senhora. Ela assentiu, sem conseguir falar. Sentou no banco da bancada com o envelope no colo e ficou ali, em silêncio, por longos minutos. Gonçalves serviu o jantar dos 2, com as próprias mãos.
Pela primeira vez em 20 anos, um Albuquerque encheu o prato de uma funcionária na própria cozinha. Eles jantaram juntos, em silêncio, como duas pessoas que finalmente haviam encontrado, no outro, um pedaço de algo que andava perdido fazia tempo demais. O que nenhum dos dois sabia, naquela noite, era que do outro lado da cidade, dentro de um prédio espelhado da Avenida Brigadeiro, uma reunião estava sendo marcada às pressas. Uma reunião que envolveria o nome de Gonçalves Albuquerque, 3 sobrinhos que ele mal cumprimentava nas festas de família, e um advogado contratado em segredo havia 8 meses para investigar a vida pessoal do bilionário. Os sobrinhos haviam descoberto, por uma indiscrição do contador da família, que o tio Gonçalves estava prestes a fazer uma mudança radical no testamento. Uma mudança que envolvia uma cláusula nova, com um nome desconhecido para todos eles. Um nome que aparecia escrito à mão, no rascunho do documento que o Dr. Nicolau havia guardado descuidadamente sobre a mesa. O nome era Rosilene Nascimento. E o mais velho dos sobrinhos, Henrique Albuquerque Filho, 38 anos, advogado, fechou o rascunho com as 2 mãos, olhou para os primos sentados à mesa e disse, com a voz baixa e gelada, uma frase que mudaria o rumo de tudo. A diarista do tio Gonçalves vai descobrir muito em breve que se aproximar demais de um Albuquerque tem um preço, e quem vai cobrar esse preço somos nós 3. Antes que essa mulher coloque o nome dela onde ela não tem o menor direito de colocar. Os 3 se entreolharam e sorriram. A reunião na sala da Brigadeiro durou exatamente 1h43 minutos. Henrique Albuquerque Filho, o sobrinho mais velho, espalhou sobre a mesa de vidro fumê 3 pastas pretas com o brasão da família em relevo dourado. Dentro de cada pasta, fotos. Dezenas delas. Rosilene Nascimento saindo da padaria com um pacote de pão francês. Rosilene esperando o ônibus 477 às 5h30 da manhã. Rosilene abraçando Daniel na porta da faculdade. Rosilene rezando o terço no banco da igreja matriz, num domingo qualquer. Tudo havia sido fotografado por um detetive particular, contratado 4 semanas antes, quando o contador da família, num jantar regado a uísque caro, deixou escapar a informação fatal. O Dr. Nicolau havia ido 3 vezes à mansão do tio Gonçalves só naquele mês e levado consigo as pastas vermelhas. As pastas vermelhas, todos os Albuquerque sabiam desde criança, eram usadas exclusivamente para uma coisa: alterações de testamento. Camila Albuquerque, 34 anos, prima do meio, olhou as fotos com o nariz franzido. Mexeu o anel de esmeralda no dedo anelar e disse em tom de deboche: "Uma diarista, Henrique? Sério mesmo? Uma diarista de avental remendado." O tio Gonçalves enlouqueceu de vez. Quando o pai dele descobrir isso lá no andar de cima, vai descer do céu só para puxar o pé dele na cama. Rafael Albuquerque, 36 anos, o caçula dos sobrinhos, riu sem graça. Ele era o mais fraco dos 3, e todo mundo sabia disso. Dependia da mesada que o tio Gonçalves liberava todo dia 1º do mês na conta dele, porque havia falido 3 empresas seguidas, tentando bancar uma vida que o salário dele jamais sustentou. Bateu na mesa com a caneta Mont Blanc, nervoso, e disse: "A gente precisa agir rápido. Se essa mulher entrar no testamento, mesmo que seja com 1%, é o suficiente para ela contestar tudo depois. Vocês sabem como funciona. Advogado bom faz mágica com 1%. Henrique Albuquerque. Filho ficou em silêncio. Ele era diferente dos outros 2. Não tinha a vaidade vulgar da Camila nem o desespero financeiro do Rafael. Henrique era frio, calculado, e havia herdado do avô a mesma coisa que tornou o tio Gonçalves bilionário: a paciência do predador. Esperou os primos terminarem a balbúrdia, encostou na cadeira de couro, juntou as pontas dos dedos diante do rosto e falou pela primeira vez em 20 minutos. "A gente não vai atacar a diarista. A gente vai atacar a história dela." Os primos pararam. Henrique continuou, com a voz baixa e controlada: "Ah, toda mulher pobre que entra na casa de um homem rico tem um passado. Algum passado.
Pode ser uma dívida antiga, um marido escondido, uma briga de família, uma demissão por justa causa em alguma casa anterior. Nenhuma dessas mulheres é santa, vocês entendem? E o tio Gonçalves, do jeito que está, só vai recuar de uma forma. Se ele mesmo descobrir com as próprias mãos que essa Rosilene não é tudo aquilo que ela parece. A gente não vai falar mal dela. A gente vai fazer com que ela mesma se exponha. E aí, naturalmente, o tio vai voltar atrás, sem que a gente apareça. Camila sorriu, deslumbrada. Rafael relaxou os ombros pela primeira vez na noite. E os três combinaram, ali mesmo, o início de uma operação que se chamaria, em código, de Operação Manta. Porque havia sido uma manta, segundo o motorista do tio Gonçalves, que aceitou R$100 mil para dedurar tudo. O primeiro objeto que aproximou a diarista do bilionário. Na manhã seguinte, Rosilene chegou à mansão às 6h30, como sempre. Subiu o portão lateral, entrou pela porta da cozinha, colocou o avental azul desbotado e começou o dia. Daniel, o filho, havia ligado no dia anterior chorando de felicidade quando ela contou sobre a bolsa. Naquela manhã, ela ainda carregava no peito o calor daquela ligação. Era como se a vida dela, finalmente, depois de tanto tempo de chão lavado e arroz com ovo, tivesse decidido virar o jogo a favor. Gonçalves desceu para o café às 7h15. Estava de camisa social azul clara, sem gravata, e tinha no rosto algo que Rosilene jamais tinha visto antes. Um leve sorriso. Sentou no banco da bancada e disse sem preâmbulos: Rosilene, eu preciso pedir uma coisa para a senhora. Uma coisa séria. Ela parou de mexer o café. Endireitou as costas, atenta. Pode falar, seu Gonçalves. Ele respirou fundo, olhou para os próprios dedos antes de continuar. Sábado que vem é o jantar anual da família Albuquerque. Acontece aqui em casa, todo ano. É a única ocasião que eu junto os meus sobrinhos, os meus 2 irmãos e umas 20 pessoas da família estendida. Eu detesto esse jantar, mas eu faço por causa do meu pai, que pediu antes de partir que a família não se desfizesse. Esse ano, eu queria que a senhora estivesse presente, não para trabalhar, para sentar à mesa, como minha convidada. Rosilene quase derrubou a xícara de café. Olhou para Gonçalves como quem olha para alguém que acabou de falar uma loucura. Seu Gonçalves, o senhor está dizendo o quê? A senhora ouviu, Rosilene. Eu quero que a senhora sente à mesa comigo. Eu já avisei a empresa de buffet, eu já contratei uma equipe extra para cuidar do serviço naquela noite. A senhora não vai levantar um dedo. A senhora vai jantar comigo, na minha mesa, com a minha família. E ponto. Rosilene baixou os olhos. A boca tremeu. Quando ela falou, foi baixinho. Seu Gonçalves, o senhor sabe o que vai acontecer. O senhor sabe o que esses parentes do senhor vão pensar. O que eles vão falar pelas costas. E o que eles vão falar na minha cara também, se tiverem coragem. Eu não sou tola, seu Gonçalves. Eu sei o meu lugar. Foi a primeira vez que Gonçalves levantou a voz dentro da própria cozinha. Mas levantou para defendê-la, não para machucar. O seu lugar, Rosilene, é onde eu disser que é o seu lugar. E nesse sábado, o seu lugar é à minha direita, na cabeceira. Se algum deles abrir a boca para falar uma única palavra desrespeitosa para a senhora, ele sai da minha casa naquela hora, com a polícia atrás, se for o caso. A senhora não vai ser humilhada na minha frente. Nem na minha frente, nem nas minhas costas. Eu não vou permitir. Rosilene segurou as lágrimas. Balançou a cabeça como quem diz sim sem conseguir falar. O que nem ela nem Gonçalves sabiam é que, naquele mesmo instante, em um apartamento nos Jardins, Camila Albuquerque já havia recebido a confirmação do convite por mensagem do tio. E já havia ligado para Henrique. E os 3 sobrinhos já tinham em mãos o nome de uma mulher chamada Lourdes Bezerra, que havia sido patroa da Rosilene 8 anos antes, em uma casa em Moema, e que jurava de pés juntos, que Rosilene havia saído daquela casa por uma história suja envolvendo dinheiro sumido de uma gaveta de cabeceira. A história, naturalmente, era mentira. Lourdes Bezerra era uma mulher amargurada que havia perdido o marido para uma cuidadora de idosos 20 anos mais nova, e desde então
Via inimiga em toda a funcionária doméstica que cruzasse o caminho dela. Rosilene havia saído daquela casa porque a patroa começou a descontar do salário até as horas de almoço. E Rosilene, que já tinha uma dignidade firme aos 44 anos, simplesmente colocou o uniforme dobrado em cima da mesa, pediu o que era seu e foi embora sem brigar. Mas Lourdes nunca esqueceu. E quando Camila ligou oferecendo R$30 mil por uma declaração escrita afirmando que Rosilene havia furtado dinheiro, Lourdes não pensou duas vezes. A semana correu rápido. Rosilene mal dormiu. Tinha comprado um vestido simples, azul marinho, na loja popular do bairro, com o primeiro adiantamento do salário daquele mês. Daniel, ao saber do convite, ficou orgulhoso. Disse à mãe que ela merecia, que ela tinha o direito de sentar à mesa de qualquer lugar do mundo, que ela era, para ele, a mulher mais elegante que ele já tinha conhecido na vida. O sábado chegou. A mansão dos Albuquerque foi tomada por buffet, garçons, copos de cristal, peças de prata herdadas do bisavô e arranjos de flores que custavam o salário de 6 meses de uma professora pública. Gonçalves estava de smoking. Rosilene desceu a escada com o vestido azul marinho, os cabelos presos num coque simples e uma corrente fina de ouro que havia sido da mãe dela, falecida em 2003. Ela carregava as mãos juntas na frente do corpo, do jeito que sempre fazia quando estava nervosa, mas mantinha o queixo erguido. Gonçalves a esperava no pé da escada. Ele estendeu o braço. Rosilene segurou. E os dois entraram juntos na sala de jantar, onde 23 Albuquerque já estavam sentados. O silêncio que se fez foi um silêncio cortante. Camila quase derramou a taça de espumante. Rafael fingiu uma tosse para esconder o sorriso amarelo. Henrique não se mexeu. Apenas observou com os olhos frios, calculando cada passo da entrada. Gonçalves não disse nada. Acomodou Rosilene à direita, na cabeceira, e sentou. Foi exatamente aí, antes mesmo da entrada ser servida, que Henrique fez seu primeiro movimento. Ele bateu a taça com a colher de prata. 3 vezes. Pediu a palavra. Levantou-se com elegância estudada, sorriu para o tio e disse: "Antes de a gente começar a jantar, eu queria fazer um brinde especial. Tio Gonçalves, eu sei que o senhor não gosta de discursos, mas hoje a gente tem uma convidada nova à mesa. Uma mulher que, pelo que eu soube, tem ocupado um espaço muito importante na vida do senhor nos últimos meses. E eu, em nome dos sobrinhos, queria fazer uma homenagem a ela. Levantem as taças, por favor." Todos levantaram. Rosilene segurou a taça com a mão trêmula, sem entender ainda para onde aquilo ia. Henrique continuou, com aquele tom doce e venenoso que só os Albuquerque sabiam usar. "Eu queria fazer um brinde à dona Rosilene Nascimento, que aos 52 anos, depois de uma carreira longa e cheia de histórias em várias casas de família, encontrou na casa do meu tio um lar tão verdadeiro que, pelo que a gente fica sabendo, está prestes a se tornar até parte do nosso testamento de família. Saúde, dona Rosilene. Que a sua nova fase aqui seja bem mais limpa do que algumas das suas fases anteriores." A taça de Rosilene gelou na mão dela. Gonçalves congelou. Os outros 23 Albuquerque ficaram em silêncio absoluto, esperando a desgraça acontecer. Henrique enfiou a mão no bolso interno do paletó, com a calma de quem já havia ensaiado aquele gesto 100 vezes diante do espelho, e tirou de lá um envelope branco. Estendeu sobre a mesa, deslizou na direção do tio e disse: "Tio Gonçalves, eu fiquei sabendo que o senhor pretende incluir essa senhora numa cláusula muito generosa do seu testamento. Eu queria, antes que isso aconteça, dar ao senhor o direito de saber exatamente que tipo de mulher o senhor está colocando dentro de casa. Eu não falo de boato, tio. Eu falo de declaração assinada, registrada em cartório, de uma ex-patroa que demitiu essa senhora em 2017 por motivos que vou deixar o senhor mesmo ler. Não quero estragar o jantar." Gonçalves olhou para o envelope. Olhou para Rosilene, que estava branca, com a taça ainda na mão, sem conseguir respirar. Os olhos dela enchiam de lágrimas, mas ela não baixou o rosto. Ela manteve o queixo erguido, do jeito que a mãe dela ensinou quando ela tinha 7 anos
e a vizinha a chamou de filha de empregada na frente da rua inteira. Por dentro, Rosilene desabava. Por fora, ela apenas pousou a taça sobre a mesa com uma calma assustadora. Olhou para Henrique e disse com a voz firme: "Pode abrir, seu Gonçalves. Pode ler em voz alta, na frente de todo mundo. Eu não tenho nada a esconder. Mas se o senhor permitir, antes de o senhor abrir, eu queria pedir uma coisa." Gonçalves levantou os olhos para ela. A mão dele ainda no envelope, mas parada. "Pode falar, Rosilene. Eu queria pedir que o senhor olhasse para mim, por favor, direto nos meus olhos, e me perguntasse, na frente de toda essa família, se eu já roubei um centavo que fosse de alguma casa em que eu trabalhei na vida. Porque a resposta que eu vou dar para o senhor agora é a resposta que vai valer para o resto da minha vida. E o senhor vai escolher em quem acreditar. Na palavra de uma diarista que serviu o senhor em silêncio 11 meses, ou no papel que um sobrinho do senhor comprou de alguma alma amargurada por aí." A sala inteira prendeu a respiração. Camila empalideceu. Rafael soltou a taça. Henrique apertou os lábios e, pela primeira vez na noite, perdeu o sorriso. Gonçalves Albuquerque deixou o envelope sobre a mesa. Não abriu. Levantou-se devagar, contornou a cabeceira e parou diante de Rosilene. Pegou a mão dela com as 2 mãos e falou, alto, para que todos os 23 Albuquerque ouvissem com clareza: "Rosilene Nascimento, eu olho na senhora todo dia há 11 meses. Eu não preciso abrir envelope nenhum para saber em quem eu acredito. Eu acredito na senhora. Sem ler, sem perguntar, sem dúvida. E pode olhar para mim, porque essa resposta eu não vou mudar nem na frente de uma família, nem na frente do mundo inteiro." Rosilene engoliu em seco. Os olhos transbordaram, mas ela não desviou. Gonçalves se virou para Henrique. E foi aí que o tio, que todos achavam que era um senhor cansado e fácil de manipular, mostrou pela primeira vez naquela noite, porque aos 54 anos ele havia construído um império de 2 bilhões de reais. A voz dele saiu baixa, mas cortou como gelo no peito de cada Albuquerque na mesa. "Henrique, você vai pegar esse envelope, vai sair pela porta principal e vai sumir da minha frente esta noite. Amanhã de manhã, às 9 em ponto, o Dr. Nicolau vai estar no escritório dele esperando você e o seu pai e os seus irmãos e a Camila e o Rafael. Porque amanhã, sobrinho, vocês 5 vão descobrir o que significa entrar em guerra contra o tio Gonçalves dentro da própria casa dele." Eu não acabei a minha frase. "Sente?" Henrique sentou. Não por respeito, por medo. E Camila, do outro lado da mesa, percebeu, com horror, que aquela frase do tio não era ameaça vazia. Era uma sentença. O que ninguém na mesa sabia, naquele momento, era que Gonçalves Albuquerque guardava no cofre do escritório, havia exatos 7 meses, um relatório completo, encomendado por ele mesmo, sobre as movimentações financeiras suspeitas que seus 3 sobrinhos faziam com o nome da família. Empresas fantasma, repasses irregulares, comissões desviadas e uma operação imobiliária milionária em Alphaville, registrada no nome de Henrique, comprada com dinheiro que tecnicamente ainda pertencia ao grupo Albuquerque. Tudo isso ele havia guardado em silêncio, esperando o dia em que algum dos 3 fosse longe demais. E naquela noite, com o envelope branco deslizando sobre o jantar e a voz baixa de Rosilene defendendo a própria dignidade diante de 23 Albuquerque, Gonçalves entendeu que aquele dia havia finalmente chegado. Ele se virou para Rosilene novamente, ofereceu o braço e disse, calmo: "Rosilene, eu vou pedir desculpas pelo que aconteceu aqui. A senhora não merecia nada disso. Eu queria, se a senhora me permitir, que a gente saísse desta sala agora e jantasse na cozinha. Só nós 2. Como nos últimos 11 meses. Esses outros aqui, eles podem se virar com o buffet sozinhos." Rosilene apertou o braço dele, e os 2 saíram da sala de jantar diante do silêncio mais pesado que aquela mansão já tinha ouvido em 3 gerações. Mas quando Rosilene chegou à cozinha, ela parou de andar, soltou o braço de Gonçalves e disse, sem olhar para ele: "Seu Gonçalves, eu preciso falar uma coisa para o senhor. Uma coisa que eu não falei até hoje.
E que, se o senhor souber, talvez o senhor não queira mais sentar comigo nem na sala, nem na cozinha, nem em lugar nenhum. Gonçalves parou. Sentiu o chão fugir embaixo dos pés. O que é, Rosilene? Ela respirou fundo. Olhou para ele pela primeira vez na noite, com algo parecido com medo. Aquela patroa que o seu sobrinho falou, a Lourdes Bezerra, ela tem uma irmã, seu Gonçalves. E essa irmã foi casada com um homem, há 22 anos atrás. Um homem chamado Antônio Nascimento. O senhor talvez não conheça o nome, mas Antônio Nascimento era o meu marido. E o que essa família do senhor não sabe, e o que nem o senhor ainda sabe, há 22 é que essa história do envelope branco ela tem a começou esta noite, com o senhor. Gonçalves Albuquerque, pela primeira vez em 54 anos de vida, sentiu o coração parar dentro do peito. Gonçalves Albuquerque ficou parado no meio da cozinha, as mãos pousadas sobre a bancada de mármore. O smoking ainda impecável, mas o homem dentro do smoking de repente reduzido a um menino que ouviu o próprio nome ser pronunciado por uma boca que ele jamais imaginou que carregasse esse nome dentro dela. Rosilene segurava a beirada do avental que nem estava usando, porque não tinha avental no vestido azul marinho, mas as mãos dela procuravam o tecido por instinto. Era o gesto de uma mulher que aprendeu desde criança que pano de cozinha é o último refúgio quando a vida aperta. Senta aqui, seu Gonçalves. Por favor, eu vou contar para o senhor do começo. E eu peço a Deus que o senhor me escute até o fim, antes de tomar qualquer decisão. Ele sentou no banco alto da bancada, o mesmo banco onde havia tomado café com ela quase todas as manhãs dos últimos 11 meses. Mas naquela noite, o banco parecia mais alto, mais frio, mais distante do chão. Rosilene puxou o banco da frente, sentou também e começou. A voz baixa, sem pressa, sem rancor. Em 2002, seu Gonçalves, o seu pai, o Dr. Heitor Albuquerque, era dono de uma construtora chamada H Engenharia. O senhor lembra? Era a empresa que o senhor herdou e depois transformou no que é hoje. Naquela época, a HA fazia uma obra grande em Santo Amaro, um edifício comercial de 12 andares. E o mestre de obras dessa obra, seu Gonçalves, era um cearense de Juazeiro do Norte chamado Antônio Nascimento. O meu marido, o pai do meu Daniel, que nasceu naquele mesmo ano, em maio. Gonçalves apertou os olhos. Tentou puxar na memória qualquer fragmento daquele tempo. Ele tinha 30 anos em 2002. Já trabalhava com o pai, mas ainda não comandava nada. Era o filho herdeiro, que aparecia no canteiro de obras de terno engomado. Fazia perguntas que o engenheiro respondia com paciência educada e ia embora antes do almoço. Eu não me lembro do nome, Rosilene. Me perdoe, mas eu acredito na senhora. Continue. Ela balançou a cabeça, sem rancor pela falta de memória dele, como se já esperasse aquilo. O senhor não tinha que lembrar mesmo. Para um Albuquerque, mestre de obra é nome no contra-cheque. Para mim, Antônio era a vida inteira. A gente se conheceu em Juazeiro, casou aos 18, veio para São Paulo na carroceria de um caminhão de melancia em 1995. Antônio era um homem bom, seu Gonçalves, trabalhador como ninguém. Religioso, ele não bebia, não levantava a voz em casa, e todo sábado de tarde ele me levava no parque para eu ver as crianças brincando, porque a gente tentou ter filho durante 6 anos e nada vinha. Quando o Daniel finalmente nasceu, em 2002, o Antônio chorou tanto na maternidade que a enfermeira teve que dar um copo d'água para ele se acalmar. Os olhos de Gonçalves começaram a arder, mas ele não interrompeu, apenas balançou a cabeça, pedindo que ela continuasse. Em outubro daquele ano, o Antônio começou a perceber umas coisas estranhas na obra. Material que sumia, notas frias, caminhão de cimento que entrava cheio e saía cheio. Ele era mestre de obras, seu Gonçalves. Ele via tudo. E o Antônio, que era um homem honesto, decidiu falar com o engenheiro responsável. O engenheiro mandou ele ficar quieto. O Antônio insistiu. Aí o engenheiro mandou ele falar com o gerente. O gerente também mandou ficar quieto. Aí o Antônio fez a coisa mais errada que um cearense pobre pode fazer no Brasil.
Seu Gonçalves. Ele resolveu ir falar diretamente com o dono da empresa. Ele pegou o ônibus, foi até o escritório central da HA, na Berrine, e pediu para falar com o Dr. Heitor Albuquerque. Em pessoa. Gonçalves engoliu em seco. Já sabia para onde aquela história ia. Ele não conseguiu falar com o seu pai, claro. Quem desceu para recebê-lo foi o gerente administrativo da HA naquela época, um homem chamado Ubirajara Mendonça. O senhor lembra desse nome, seu Gonçalves? Gonçalves fechou os olhos. Ubirajara Mendonça. Lembrava muito bem. O homem que, em 2003, o pai de Gonçalves havia demitido em meio a um escândalo gigantesco, quando se descobriu que ele desviava verbas de 3 obras simultaneamente. Ubirajara saiu da empresa com um processo nas costas e morreu de problemas cardíacos 2 anos depois, antes de ser condenado. Eu lembro, Rosilene. Eu lembro muito bem. O Ubirajara recebeu o Antônio com um café e um sorriso. Ouviu tudo o que o meu marido tinha a dizer. Anotou, pediu provas. Antônio entregou as anotações, os papéis, tudo o que ele tinha. E o Ubirajara olhou para ele e disse: Antônio, eu vou cuidar disso pessoalmente. O senhor é um homem honesto. A HH Engenharia precisa de gente como o senhor. Pode ir tranquilo para casa. O meu marido voltou para casa naquele dia, seu Gonçalves, achando que tinha feito a coisa certa, e me beijou na testa, e segurou o Daniel no colo e disse que finalmente as coisas iam mudar. Rosilene parou, respirou fundo. As mãos tremiam. 3 dias depois, o Antônio foi demitido, por justa causa. A acusação foi de furto de material no canteiro. Eles plantaram, seu Gonçalves. Eles plantaram 3 sacos de cimento e uma furadeira no fundo do armário do meu marido. Na obra, tiraram foto, fizeram boletim de ocorrência. E o nome do Antônio Nascimento foi parar numa lista preta da Construção Civil de São Paulo. Lista que circulava entre todas as empresas grandes. Nenhuma construtora deu trabalho para ele depois daquilo. Nem ele, nem o cunhado dele, nem o primo dele que também trabalhava em obra. Eles destruíram a vida do meu marido em 3 dias, seu Gonçalves. E ele tinha um filho de 6 meses no colo. Gonçalves cobriu o rosto com as 2 mãos. Não conseguia mais falar. O Antônio não aguentou. Ele tentou. Trabalhou de pedreiro autônomo, de chapa em mercado, de ajudante de feirante. Mas o homem que entrou no escritório do meu pai e do seu pai em 2002 nunca mais voltou para dentro da nossa casa, seu Gonçalves. Ele se fechou. Parou de ir na igreja. Parou de me levar no parque aos sábados. Em 2017, ele teve um problema do coração. E o médico disse que era estresse acumulado de 15 anos sem trabalho fixo. Ele faleceu em casa, seu Gonçalves, no sofá da sala, sem deixar uma dívida sequer, porque o Antônio nunca pegou 1 centavo emprestado de ninguém na vida. Eu enterrei ele com o terno que ele usou no nosso casamento, em 1994. Era essa a única roupa boa que ele ainda tinha. Rosilene secou o rosto com o canto da mão. Não soluçava. Falava devagar, com a voz firme de quem repetiu aquela história 1000 vezes para si mesma, antes de ter coragem de repetir para outra pessoa. Eu sei o que aconteceu, seu Gonçalves, porque 8 anos depois da demissão, em 2011, o doutor Ubirajara Mendonça já estava muito doente. Sabia que ia partir cedo. E mandou chamar a minha cunhada Lourdes Bezerra, irmã da minha cunhada por parte de marido, que era enfermeira dele na clínica. E confessou tudo para ela. Tudo. Disse que tinha forjado as provas, que tinha mandado plantar o cimento, que o Antônio Nascimento era inocente e que ele, o Ubirajara, queria morrer leve. E pediu para Lourdes contar para a família depois, quando ela achasse que era a hora certa. Mas a Lourdes nunca contou, Gonçalves sussurrou, finalmente entendendo. A Lourdes nunca contou, seu Gonçalves, porque a Lourdes Bezerra é uma mulher amargurada. E ela me odeia desde antes daquilo, porque o Antônio, anos antes, tinha rejeitado o assédio dela quando a gente ainda morava no Ceará. E ela jurou que ia me ferrar uma vez na vida. E ela esperou 20 anos.
Quando o seu sobrinho Henrique foi atrás dela, oferecendo 30 mil reais por uma declaração contra mim, ela viu a chance de ferrar duas pessoas de uma vez. Eu, pela vingança dela. E o senhor, porque ela sabia que o senhor é filho do dono da empresa que matou o meu marido em vida. Gonçalves levantou o rosto, os olhos vermelhos. Rosilene, por que a senhora veio trabalhar aqui? Por que a senhora aceitou esse emprego? A senhora sabia. A senhora sabia que essa casa é a casa do filho do homem que destruiu o seu marido. Por quê? Rosilene olhou para ele e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. Um sorriso pequeno, gasto, mas verdadeiro. O mesmo sorriso da primeira noite, quando ofereceu a manta. Porque quando eu vi o anúncio do emprego nesta casa, seu Gonçalves, eu rezei 3 dias seguidos. Eu pedi para Deus me dar um sinal, se eu deveria vir ou se eu deveria continuar a vida como estava. E na terceira noite, eu sonhei com o Antônio, sentado na varanda da nossa casinha em Juazeiro, balançando na cadeira. Ele olhou para mim e disse uma coisa. Seu Gonçalves. Ele disse, Rose, vai naquela casa, mas vai sem ódio. Vai para entender. Tem um homem ali que carrega um peso parecido com o meu. E talvez, juntos, vocês dois consigam descansar. Gonçalves levou as 2 mãos ao peito. Pela primeira vez em 20 anos, deixou as lágrimas caírem sem se importar com quem visse. A senhora veio até a minha casa durante 11 meses, sabendo de tudo, sem dizer uma palavra. A senhora ofereceu manta, sopa quente, café da manhã na bancada. Para mim, pro filho do homem que destruiu a vida do seu marido. E a senhora não me odeia. Eu não odeio o senhor, seu Gonçalves. O senhor não tinha 30 anos quando aquilo aconteceu, e o senhor nem ficou sabendo. O Ubirajara enganou o seu pai também, depois de enganar o Antônio. E quando o senhor herdou a empresa, o senhor mudou o jeito de tratar todo mundo. Eu sei. Eu pesquisei. Eu sei dos benefícios que o senhor dá para os funcionários da fábrica de Sorocaba. Eu sei do programa de alfabetização que o senhor financia em Heliópolis. O senhor não é o seu pai, seu Gonçalves. E eu não sou minha cunhada Lourdes. A gente herda muita coisa nessa vida, mas a gente não precisa herdar o ódio. Gonçalves se levantou, caminhou até ela, ajoelhou no chão da cozinha, em pleno smoking de 8 mil reais, em frente ao banco da diarista, e segurou as 2 mãos dela. Rosilene Nascimento, eu vou fazer uma coisa esta noite, e eu vou pedir só uma coisa para a senhora, que a senhora me acompanhe. Pode ser? Ela balançou a cabeça sem entender, mas confiando. Gonçalves levantou. Saiu da cozinha, atravessou o corredor. Entrou de volta na sala de jantar, onde os 23 Albuquerque ainda estavam, congelados, sem saber o que fazer, alguns ainda com a entrada esfriando no prato. Henrique tinha levantado para sair. Estava perto da porta. Camila tomava espumante na 3ª taça da noite, com a mão tremendo. Rafael olhava o celular sem ver nada. Gonçalves entrou. Bateu com a mão na mesa 3 vezes. O som ecoou no lustre de cristal. Eu quero atenção. De todos. Sentem. Henrique sente. Henrique sentou. Eu acabei de descobrir uma coisa na minha cozinha que vai mudar muita coisa nesta família. Há 22 anos atrás, no nome da HA Engenharia, foi destruída a vida de um homem chamado Antônio Nascimento, um mestre de obras honesto que denunciou um desvio de verba e foi calado com provas plantadas. Esse desvio era operado por um gerente que o meu pai, em vida, demitiu mais tarde, sem nunca saber a extensão completa do estrago que esse homem fez à vida de gente inocente. O Antônio Nascimento era o marido da Rosilene Nascimento, que está aqui hoje, na minha mesa, como minha convidada, e que, por uma honra que ela tem e que nenhum de vocês nesta sala vai entender tão cedo, jamais usou esse passado contra mim. Em 11 meses dentro desta casa. A sala ficou em silêncio absoluto. Camila pousou a taça. Henrique sentiu o sangue gelar pela primeira vez na vida. A partir desta semana, eu vou criar, no nome da construtora Albuquerque, um fundo de reparação histórica chamado Fundo Antônio Nascimento. Esse fundo vai investigar com auditores externos
todas as demissões por justa causa feitas pela HA Engenharia entre 1995 e 2010 e vai indenizar, em valores corrigidos, todas as famílias que comprovarem terem sido vítimas de injustiça. Esse fundo vai ser presidido por uma única pessoa, Rosilene Nascimento. Rosilene pôs a mão na boca. Quanto a vocês três, Gonçalves continuou, virando-se para os sobrinhos. Eu vou ser muito objetivo. Henrique, o loft em Alphaville, registrado no seu nome em 2024 com dinheiro retirado da conta operacional da Albuquerque Holding, volta para o caixa da empresa até sexta-feira, ou meu jurídico abre processo na segunda. Rafael, a sua mesada está cortada a partir do dia 1º do mês que vem. Você é um adulto de 36 anos, está na hora de trabalhar. Camila, a sua participação no conselho consultivo está suspensa por 6 meses, sem remuneração. E os 3 de vocês, hoje à noite, vão pedir desculpas a Rosilene Nascimento, em pé, na frente desta família, ou vocês não pisam mais nesta casa enquanto eu estiver vivo. Henrique abriu a boca para protestar, mas viu o olhar do tio, e pela primeira vez na vida, soube que aquele olhar não era blefe. Era o olhar de um homem que havia construído um império de 2 bilhões de reais com base em uma única regra. Ele jamais perdia uma batalha que ele mesmo escolhia entrar. Os 3 sobrinhos se levantaram. Em pé, com a cabeça baixa, pediram desculpas. Rosilene escutou em silêncio. Não disse nada quando eles terminaram. Apenas assentiu uma vez, com a dignidade de quem aceitou o gesto, mas reservou para si o direito de não fingir que estava tudo bem. Os Albuquerque restantes pediram licença. Foram saindo aos poucos, em silêncio constrangido. A mansão se esvaziou antes da meia-noite. Quando ficaram sós, Gonçalves voltou à cozinha. Encontrou Rosilene sentada no banco, abraçando os próprios ombros. Ele pegou a manta de tricô bege, a mesma do primeiro encontro, e pousou nos ombros dela com cuidado, devagar. A senhora está com frio, dona Rosilene. E hoje finalmente é a minha vez de retribuir. Ela sorriu, pequena, mas inteira. Seu Gonçalves, o senhor sabe que tudo o que o senhor fez ali dentro, aquilo não vai trazer o meu Antônio de volta. Eu sei, Rosilene, mas vai trazer outras coisas. Vai trazer a faculdade do Daniel. Vai trazer dignidade para outras famílias que sofreram o mesmo. Vai trazer um nome limpo para o Antônio Nascimento, num cartório com o brasão da Albuquerque assinando embaixo. E talvez com o tempo, vai trazer um pouco de paz para a senhora. Para mim, eu não peço mais nada. A senhora já me deu mais do que eu mereci. Rosilene segurou a mão dele e disse baixinho: Seu Gonçalves, o Antônio dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ele dizia que homem rico é aquele que dorme tranquilo e que o resto é só dinheiro. Gonçalves olhou para ela. Sorriu pela primeira vez na noite. Um sorriso pequeno, gasto, mas verdadeiro. Esta noite, dona Rosilene, eu acho que eu vou dormir tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo. Os meses seguintes mudaram a mansão dos Albuquerque de uma maneira que ninguém na cidade conseguiu explicar direito. Daniel se formou engenheiro civil 18 meses depois, em uma cerimônia em que Gonçalves apareceu na plateia, ao lado de Rosilene, vestindo o mesmo terno escuro que tinha usado no funeral do próprio pai 20 anos antes. O Fundo Antônio Nascimento, em 3 anos, já havia indenizado 72 famílias e devolvido a honra de 59 ex-funcionários cujos nomes haviam sido manchados injustamente. O nome de Antônio Nascimento ficou gravado em letras de bronze na entrada da nova sede da construtora Albuquerque, em Santo Amaro. Henrique perdeu o loft. Perdeu o sobrenome dentro do grupo. Foi morar em um apartamento de aluguel no Brooklyn e teve que arrumar emprego em uma firma de advocacia comum, ganhando o salário de advogado júnior aos 38 anos. Camila se separou do marido 6 meses depois, quando descobriu que ele só havia casado com ela pelo sobrenome Albuquerque e que, com a queda da influência dela, ele também havia perdido o interesse. Rafael, contra todas as expectativas, foi o único dos 3 que mudou. Pediu uma chance ao tio para trabalhar na fábrica de Sorocaba, de baixo. Começou no setor de logística, ganhando o salário comum.
e 3 anos depois, era um dos gerentes mais respeitados do grupo. Quanto a Gonçalves e Rosilene, eles nunca se casaram. Não porque não houvesse afeto, mas porque o amor que cresceu entre os dois nunca precisou de papel para se sustentar. Ela continuou morando na casa simples onde morava com Daniel, que comprou um apartamento maior depois de formado e levou a mãe para morar com ele. Ela continuou indo à mansão todos os dias, agora não mais como diarista, mas como presidente do Fundo Antônio Nascimento e amiga mais próxima de Gonçalves Albuquerque. Tomavam café juntos toda manhã na bancada da cozinha. Jantavam juntos quase toda a noite, na mesma cozinha. Conversavam sobre tudo, sobre a vida, sobre Daniel, sobre o Antônio, sobre a mãe falecida de Gonçalves, sobre o frio que continuava chegando algumas noites, mesmo em pleno verão. Numa noite de agosto, 3 anos depois daquele jantar de família que mudou tudo, Gonçalves chegou em casa cansado. Sentou no banco da cozinha. Rosilene serviu uma sopa quente. Ele tomou em silêncio. Quando terminou, olhou para ela com os olhos de um homem que finalmente havia entendido o que era riqueza e disse: Rosilene, a senhora se lembra da primeira noite que a senhora me deu a manta? Lembro, seu Gonçalves, como se fosse ontem. Naquela noite eu cheguei aqui pensando que eu era o homem mais sozinho de São Paulo. E a senhora chegou perto de mim com uma manta de R$ 15. Eu queria que a senhora soubesse que essa manta, dona Rosilene, valeu mais do que qualquer coisa que esta família já comprou em 4 gerações. Rosilene sorriu. Pequena, mas inteira. Seu Gonçalves, o senhor sabe o que o meu Antônio diria se estivesse vivo para ver tudo isso? O que ele diria, dona Rosilene? Ela olhou para o lustre de cristal acima da bancada e respondeu baixinho. Ele diria que Deus demora, seu Gonçalves, mas Deus chega. E quando Deus chega, ele entra pela porta da cozinha, com uma manta nas mãos, porque é nas cozinhas das casas dos ricos, e não nas salas, que a vida finalmente coloca cada um no lugar que merece estar. Gonçalves Albuquerque baixou o rosto, e pela primeira vez em 57 anos de vida, sentiu que estava finalmente em casa. O que você achou desta história? O que te fez pensar sobre o verdadeiro amor? Te espero no próximo vídeo.